Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa, mais uma aula, mais um encontro da gente aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil, onde eu quero me deter, propriamente. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não conhece o canal, está caindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada, é só colocar ali assim, inscrever-se, você clica e vai ficar inscrito. Aí do lado tem um sino, onde você vai ali clicar também para receber as notificações, para saber coisas novas que estão sendo publicadas aqui na nossa página, certo? Logo aqui embaixo vai ter provavelmente o link, da nossa livraria, que você também pode conhecer o Chesterton. Gostou da conversa, achou interessante, quer conhecer o autor? Temos aqui também o link de onde você pode encontrar os livros, certo? Geralmente sempre tem algum em promoção e assim por diante, tá? Bom, dito isso, a minha ideia é começamos a conversar um pouco sobre as questões da era vitoriana, mas isso em vista de Chesterton. Por quê? Nós estamos agora, o último lançamento da Sociedade Chesterton Brasil foi justamente o livro onde nós temos um estudo biográfico e outros estudos críticos, de crítica literária, dessa grande figura chamada Charles Dickens, certo? Nós estamos publicando esse livro sobretudo porque é nosso papel como Sociedade Chesterton Brasil trazer para o mercado nacional aquela literatura de Chesterton num sentido amplo. O que acontece com algumas casas editoriais na maioria das vezes, algumas casas editoriais não é toda casa editorial que está publicando Chesterton. A gente sabe que tem algumas editoras que têm tentado manter Chesterton vivo porque trabalham com paradigmas que não são universais, que não vão ser contemplados por outras editoras, certo? Essencialmente as editoras cristãs, que eu tenho duas na minha cabeça, que são uma católica, ou pelo menos predominantemente católicas dos textos que ela publica, a outra é protestante, certo? E Chesterton publicado por essas duas casas editoriais. Por motivos não óbvios, na minha opinião, porque não é óbvio isso para mim, mas é o que acontece, essas casas editoriais não recordo delas publicando literatura de Chesterton, tá? Ou seja, elas via de regra publicam o quê? Ou textos propositivos, onde Chesterton entra em polêmicas filosóficas, políticas, morais, certo? E isso concorre para a visão cristã de mundo, ou então, propriamente livros de apologia, em que Chesterton trata da fé cristã e assim por diante, ou da razoabilidade do crer cristão e tudo mais, tá? Então aqui, quem vai dar uma espiada lá nos livros que nós temos já publicados pela Sociedade Chesterton Brasil, vai perceber que a nossa gama de publicações é ampla. Nós temos os três tipos de publicação no nosso quadro, no nosso, vamos dizer assim, portfólio, ali na nossa livraria. Ou seja, vocês encontram, como nas outras editoras, mas claro, de maneira mais profícua, vocês vão encontrar também os livros de proposição de ideias, sobretudo, a minha recomendação de sempre é: Rodrigo, tá curta a grana, ou eu quero conhecer o Chesterton, tudo mais, não quero fazer um investimento maior. Vocês encontram lá o Essencial de Chesterton, que é uma coletânea de artigos dele, realmente escolhidos com o viés de oferecer àquele que compra o volume, um grupo razoável de alguns textos que vão colocar ele a par do que é o Chesterton como qualidade, como pessoa que aborda determinados temas e assim por diante. Então é uma excelente apresentação. Agora, você já leu algo de Chesterton, ou você quer fazer uma leitura? Então, olha, Rodrigo, estou passando por um momento onde eu quero ler o mínimo de cada autor, grande autor, e Chesterton. Quero investir em Chesterton. Não sei se é bom, se é ruim, eu quero ler, porque eu quero, acho que faz parte conhecer o Chesterton, porque eu ouço falar muito, porque eu já, mais de uma pessoa que eu gosto, ou que eu acho relevante o pensamento dele já falou do Chesterton. Então nós temos aí o box dos clássicos de Chesterton, que também está à disposição na nossa livraria, onde a gente reúne ali. Também é uma proposição, a gente tem uma proposta da nossa visão do que são os clássicos de Chesterton, certo? Outra casa editorial colocou no métier desse clássico, além dos livros que nós publicamos, mais um, certo? Que na minha opinião ali eu não compreendi muito bem por que está ali mais aquele livro. Mas a nossa eleição de clássicos, uma edição formidável, tá? Insuperável por enquanto. Superável pode ser superado. Mas, por enquanto, das edições que eu conheço, a edição mais bonita, mais bem acabada, num box muito consistente, certo? Onde nós temos
Hereges, aonde o Chesterton vai abordar os grandes erros, tanto de pensamento como também mesmo de fé e coisa que eu vale, né, dos homens do seu tempo. Ortodoxia, onde Chesterton vai responder a uma provocação, né, que ele faz, dizendo, vou me preocupar com a minha filosofia pessoal quando o Sr. Chesterton apresentar a dele. E ele foi lá e apresentou, certo? E por fim nós temos, né, o homem eterno, onde Chesterton vai argumentar que o ser humano não é um mero animal e Jesus não é um mero ser humano, tá? Então nós temos, né, esse quadro aí nosso. Tá? Entre esses tem isso, eugenia, né, o livro sobre eugenia, nós temos o livro sobre... temos as obras literárias diversas, né? Então nós temos livros apologéticos, catolicismo e conversão, o próprio Ortodoxia e o Homem Eterno já são um livro apologético, herege também em algum grau, o Poço e os Charcos, né, e assim por diante. Só que o grande pulo do gato da nossa casa editorial, tá, são as obras de literatura de Chesterton. Tá? Isso realmente, na profusão que nós publicamos, eu não encontrei nenhuma outra casa editorial no Brasil, né? E talvez eu possa dizer até mesmo fora do Brasil, América Latina afora, que publicasse tantos livros de Chesterton em termos de literatura como nós. O que tinha sido publicado no Brasil em termos de literatura chestertoniana até a Sociedade Chesterton Brasil? Houve um tempo que eu acredito que a Livraria Globo publicou, né, algumas, acredito que não foi todas, mas algumas das coletâneas do Padre Brown. Depois a LPM publicou um único volume, né, da Inocência do Padre Brown em Pocket Book, na sua famosa, né, coleção de Pocket Books. Tá? Depois disso nós tínhamos mais de uma publicação do Homem que Era Quinta-feira, certo? E acabou. Tá? E nós temos hoje, né, na Sociedade Chesterton Brasil, todas as coletâneas em capa dura, box, coisa bonita mesmo, vale muito a pena, né, fechando o guarda-chuvinha do Padre Brown na lombada, aquela coisa toda. Também forma o rosto do Chesterton na lombada, né, junto dos 3 livros dos clássicos, certo? Nós temos publicado isso, nós temos o Homem que Era Quinta-feira, nós temos Taberna Ambulante, nós temos Men Alive, nós temos o Clube dos Negócios Estranhos, nós temos uma série de livros, o Poetas Lunáticos, nós temos uma série de livros, né, de literatura de Chesterton. Então, assim, depois de publicarmos, né, muito da literatura chestertoniana, depois de publicarmos, né, algo de substancial também da apologia chestertoniana, tirando os próprios livros de ideias de Chesterton, nós estamos agora fazendo um passo a mais, que é um âmbito, né, que inclusive, como eu já comentei em outros momentos, né, Chesterton é considerado propriamente genial. Onde é que está propriamente essa genialidade de Chesterton? Ela estaria, né, na opinião de um dos seus grandes biógrafos, tá, na sua escrita sobre apologia e na sua escrita sobre, né, crítica literária. Genialidade, propriamente dita. Tá? Chesterton não se considerava um romancista, apesar que é evidente que o que ele faz é literatura nas suas obras de ficção, certo? E curiosamente, né, na minha nada humilde opinião, um cara que segue na esteira dele acaba sendo muito semelhante a ele também nesses pontos, que é aí sim, só para vocês saberem também, né, Chesterton se converte ao catolicismo em 1922, tá? Enquanto C.S. Lewis, que é o cara que vai ler O Homem Eterno e vai dizer que foi o melhor livro de apologia cristã que ele leu, ele não se converte. Mas eu tenho a impressão do que eu li de C.S. Lewis também, que o lugar onde ele é genial é sua crítica literária, certo? E a sua apologia cristã. Né? Alguns gostam muito, eu sei, tem gente que diz assim, sou narniano. Eu tinha uma colega minha de trabalho que eu gosto muitíssimo, já faz muito tempo que não vejo, mas gosto muitíssimo dela, e ela era uma ótima colega, e também ela era uma boa contadora de histórias, até uma muito boa contadora de histórias, porque ela era professora das séries iniciais, né? Então, assim, era muito gostoso. Às vezes ela até lá, Rodrigo, não, vou contar para eles hoje a fábula tal, fábula X ou Y. E eu disse, nunca ouvi essa fábula na vida. Aí ela contava, muito resumidamente, se ela contando com pressa, né, na sala dos professores durante o intervalo, eu já aprendi a minha atenção. Imagina ela tendo todo o tempo para trabalhar história com os alunos. Era muito legal. E essa minha colega mesmo, né, ela dizia assim, não, sou narniano, e papapá, adorava Crônicas de Nárnia. Eu acredito que Crônicas de Nárnia é o tipo de livro que ele precisa te pegar num determinado momento do desenvolvimento da tua vida literária, tá? Por isso que eu acho que assim, ele pode funcionar para um adulto, certo?
mas ele não funciona para qualquer adulto e ele não funciona para qualquer jovem ou adolescente, né? Por quê? Se você já passou por determinados tipos de histórias e se você já se apegou a um determinado tipo de narrativa, Nárnia pode parecer para você uma coisa meio aguada, né? Uma coisa meio, sei lá, falta elementos como, por exemplo, o detalhismo, né, de um Tolkien, ou então agora rasguem as vestes, por favor, se você está com uma roupa que você gosta, vai lá e troca, bota uma camiseta que você não tem, né, pudor em rasgar, né. Harry Potter, por exemplo, muitas vezes dá uma profusão de detalhes. Eu não estou falando da moralidade em Harry Potter, eu não estou falando que se tem mais ou menos progressismo, não estou falando nada disso. Eu estou falando que muitas vezes é um tipo de livro, né, também para uma faixa etária semelhante à que a Crônicas de Nárnia é mais ou menos pensado, que acaba oferecendo tramas muito mais bem desenvolvidas, ou pelo menos muito mais rebuscadas, com elementos e detalhes mais interessantes, mais instigantes para a imaginação, eu diria até mesmo, né? Então é isso. Mas, por opinião pessoal, tá? Mas, em suma da ópera, da literatura de Lewis, a única coisa que eu li foi Crônicas de Nárnia, eu não li, né, aquele ciclo dele que é do Para Além do Planeta Silencioso, né? Que eu acho que é isso, né? Para Além do Planeta Silencioso, Perelandra e aquela Fortaleza Terrível, né? Ou aquela Força Terrível, algum tipo assim, tá? Então, bom, e aí, como é natural, chegou a hora de nós oferecermos esse outro aspecto da escrita de Chesterton, que é a sua escrita de crítica literária, tá? Claro, Chesterton também é um grande biógrafo, né? E assim por diante. Ele, inclusive, não só é um biógrafo como, né, alguém que se aventura pela história também, tá? Então, assim, e nós tínhamos outros livros, tem outros autores que ele se propõe a fazer, né, uma biografia crítica. Por que a gente optou começar por Charles Dickens, né? Às vezes a gente conversava aqui mesmo, né, na Sociedade Chesterton Brasil, e alguma pessoa já nos comentou, gente, mas será que o pessoal leu Dickens no Brasil no volume suficiente, né, para as pessoas quererem comprar um texto mesmo do Chesterton, né, que fale de um autor onde a maioria das pessoas leu, tá? A maioria das pessoas tem vida literária, a maioria, né? Aí, ó, baseado no que isso que eu estou falando, né? Vozes da minha cabeça, né? Não, a impressão que você tem conversando com as pessoas, a impressão que eu tenho conversando com algumas pessoas, é que a maioria conhece do Dickens essencialmente um cântico de Natal, ou um conto de Natal, A Christmas Carol, tá? Que é uma obra rápida, ela inclusive é publicada, se não me engano, em fascículos, né? Ou seja, partes delas são publicadas em folhetim, tá? E é uma história, né, extremamente palatável, né? Então, assim, não é um livro de fôlego de Dickens, né? Como Grandes Esperanças, David Copperfield, O Encontro de Duas Cidades, O Nosso Amigo em Comum, vamos mais longe aí, tem mais coisas agora do Dickens que eu não estou recordando, tá? Tempos Difíceis, tem uma série, né? Então, assim, todas essas obras são de muito maior fôlego, e eu particularmente conheço poucas pessoas que contemplaram um número razoável de obras de Dickens. Dickens é muito mais falado no contexto brasileiro do que lido, pela impressão que eu tenho, né? E realmente Chesterton faz ali um trabalho, um exercício de uma análise de vários personagens de Dickens, tá? A primeira coisa, para eu poder continuar falando do que me importa, que é propriamente para dar a vocês um panorama dessa Inglaterra vitoriana, tá? É nesse cenário que vai se movimentar ao olhar e a análise que o Chesterton faz, tá? Mas a primeira coisa, Chesterton é Chesterton, tá? Então, assim, não tem como... Rodrigo, quero continuar conhecendo Chesterton, quero conhecer a crítica literária de Chesterton, né? Vai valer a pena para mim ler esse livro sobre o Dickens? O que eu diria de maneira muito clara é o seguinte: evidentemente, qualquer livro de crítica literária vai funcionar de uma maneira diferente, para não dizer melhor, para alguém que já leu algumas ou alguma daquelas obras que são citadas ali no livro, tá? Se eu disser que não é assim, eu estou agindo de má fé. Por outro lado, eu vou partir de uma experiência pessoal minha, certo? Para então
propor para vocês também a relevância e de quanto vale a pena em algum momento vocês adquirirem essa obra, principalmente para você que quer ter, né, na sua casa um grupo de obras exemplares, por exemplo, né, da escrita do Chesterton. Não, eu quero ter alguma coisa que o Chesterton escreve de literatura, quero ter alguma coisa que o Chesterton escreve sobre política, quero ter alguma coisa que o Chesterton escreve sobre história, de textos propriamente históricos a gente ainda não publicou nada aqui, quero ter alguma biografia de Chesterton e eu quero ter também um livro de crítica literária de Chesterton. Nós estamos entregando para você o livro exemplar de teoria literária de Chesterton, de crítica literária de Chesterton, certo? E assim, eu particularmente já fiz a experiência de ler livros de referências ou críticos acerca de determinadas obras. E, gente, fatalmente, eu compreendi tudo? Claro que tem coisas que escaparam, mas muitas vezes aquelas análises já me davam também uma certa apresentação sobre o que eu ia encontrar dentro daquela literatura que eu estava vendo referenciada ali, certo? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é o seguinte, por que, né? A primeira coisa, o que eu digo para vocês, porque aqui eu não estou planejando nenhum segundamente, né? Então, né, o que eu digo a vocês todos é o seguinte, se nós não entendermos o que é a era vitoriana em termos de literatura, fica inconsistente, né, nós falarmos do porquê Chesterton debruçou-se como se debruçou sobre a obra de Dickens, a ponto de nós termos, né, aí esse compromisso quase que moral, tá? Esse compromisso quase que moral de pegar e publicar uma obra que a gente sabe que muitas pessoas não leram vários livros de Dickens, certo? E por que isso? Bom, primeiramente nós precisamos compreender o que é a era vitoriana em termos, né? Apareceu primeiramente de novo. O vício de linguagem que eu quero me lembrar, não consigo. O que é em termos, né, da entretenimento e cultura popular para nós do século XX, tá? Ou século XXI. Perdoe-me, nasci ainda no século XX, nasci em 86, tá? Então, para mim, o século XX é algo que está logo ali. Bom, o que significa isso para nós? Nós temos o Império Britânico, de maneira muito resumida, como um império, né, onde o sol não se põe, não é o primeiro império onde o sol não se põe, como vai dizer de forma poética o nosso próprio Camões, nosso querido Camões, vai dizer, é o Império Português que vai espalhando ali, né, o seu domínio por territórios que vão de uma parte a outra, né, do orbe, tá? Mas, de fato, o Império Britânico conseguiu cobrir, né, com possessão de terra, uma extensão de terra ainda maior, não em extensão, né, não de ponta a ponta somente, mas também em volume de terra, né? O Império Britânico tem um determinado momento que vai dominar, né, um quarto, né, das terras emersas do mundo, certo? Ou seja, um quarto da população do mundo, né, vai viver sob a égide da Rainha Vitória, certo? Da Union Jack, da influência ali comercial, né, política, militar, né, do Reino Unido e assim por diante, tá? E é evidente que nós temos a entrada, né, dessa autoridade de Estado em diversos territórios, muitos deles inóspitos, mesmo inimaginados pelo homem europeu e, dentro disso, pelo próprio britânico. Ou seja, nisso começam a surgir homens que desejam ir lá aonde nenhum outro homem foi, ou onde pouquíssimos homens foram, né, fazendo tremular a bandeira de sua majestade em terras que as pessoas nem sabiam que existiam, tá? E é evidente que isso vai naturalmente gerar narrativas fictícias e verdadeiras, né? Se eu pego, por exemplo, o Richard Burton da vida, ou o Livingstone, ou o Lawrence da Arábia, que já é posterior, mas faz sentido dentro desse contexto que nós estamos falando, né? E outros, né? Uma hora a gente pode pegar aqui em outro momento e trazer. Eu penso que é interessante nós começarmos um ciclo, talvez, sobre cultura e história inglesa, para o fim da Sociedade Chesterton Brasil, afinal de contas, né, é onde se mobiliza o nosso autor, tá? Mas a gente pode pegar uma lista de sujeitos reais, também não só no Império Britânico, a gente tem o Reich Schliemann na Alemanha, nós temos, né, exploradores lá, sei lá, da Noruega, que chegaram no Polo Norte, né, então e assim por diante, tá? Então é um tempo, né, de desbravadores, de aventureiros, de pessoas que enfrentam, né, um ônus, um perigo, que nós é muito diferente de hoje em dia, tá? Tem lugares assim ainda? Claro que tem,
Só que o que nós temos hoje, se a pessoa tem recursos para tanto, nós temos em termos, né, de facilitadores, de garantidores de segurança, de uma série de coisas, é muito distinto, certo? Então, naquele tempo, as pessoas estão ali, surgem essas narrativas, e isso começa, então, né, a fazer pulular na cabeça das pessoas uma série de histórias, principalmente as histórias pulp, como se comentava, histórias de um Penny, né, Penny Dreadful, e outras coisas desse tipo, tá? Além disso, nós temos, né, os desenvolvimento, né, cada vez mais pujante da ciência experimental, aonde está em Londres, inclusive, a instituição que durante muito tempo foi aquela que foi a referência em termos de desenvolvimento científico, que é a Royal Society, né? Eu acho que é a Real Sociedade de Londres do Desenvolvimento das Ciências Naturais, certo? Então a Royal Society foi durante muito tempo a referência, né, no mundo todo em termos de ciência, em termos de rigor científico, até de uma certa radicalidade, e talvez o próprio conceito da Royal Society traga em si, né, os germes daquele cientificismo, né? Como no lema deles, que eu acho que é nula in verba, que quer dizer nada por autoridade. Nós aceitamos conhecimento por autoridade. Tudo tem que ser comprovado cientificamente, certo? E é claro que isso vai mexendo também com a cabeça das pessoas, né? Então nós vamos ter uma Mary Shelley pensando, né, esse Dr. Frankenstein, né? A Mary Shelley talvez um período um pouquinho anterior, certo? Mas está dentro desse contexto da era vitoriana, certo? Nós vamos ter as implicações da presença do Império Britânico dentro das diversas localidades, com isso nós temos o Rudyard Kipling, né, pensando não só o soldado, a galera britânica do Império, nessas terras especialmente da Índia, ele que é um anglo-indiano, certo? Mas também em quase fábula, como é o livro da Selva, que tem um Mowgli, menino lobo e assim por diante, tá? Nós vamos ter, e também o perímetro urbano todo, que nos oferece, claro, dentro do contexto do Império Britânico também, mas no período anterior, né, aquilo que dá tema, por exemplo, a Ilha do Tesouro, né? Se eu não me engano, é daí que vem a musiquinha aquela famosa, né? 12 homens na arca de um morto, ro, e uma garrafa de rum. O rum e o diabo levaram os outros, ro, e uma garrafa de rum, tá? Então, se você já ouviu isso em algum lugar, né? Primeiramente, você tem uma cultura literária diferente, tá? E depois vem desse livro, certo? Então, você tem uma série de coisas acontecendo, né, ali naquele império, que vão fazendo, e claro, mais uma coisa também que eu não citei aqui, por exemplo, o perímetro urbano, né, a realidade urbana, vamos dizer assim, a paisagem urbana, que traz, né, novas formas de delito, novas formas de crise e também novas formas de heroísmo, né, que vai ser manifestado naquilo que é um paladino solitário, quase que é o modelo do cavaleiro medieval, na visão de Chesterton, que é a figura do detetive, né, que em meio, né, à confusão causada, né, pelo criminoso, pelo assassino e assim por diante, parte numa demanda a fim de restabelecer a ordem perdida, certo? Tudo isso é a era vitoriana, junto com os elementos. Então, nós temos os grandes aventureiros, nós temos o desenvolvimento científico, nós temos, né, o perímetro urbano industrial. Vamos juntar essas três coisas. A era vitoriana é feita do quê? Um imenso império com regiões, né, naturais, certo? E em processo de desenvolvimento tecnológico muito inicial. Nós temos ali, né, depois uma ciência pujante e que promete soluções que inclusive fariam o homem esquecer ou fazer obsoletas as esperanças sobrenaturais transcendentes da religião. E por fim nós temos o perímetro urbano, né, industrial, principalmente, né, começa a surgir essas grandes metrópoles, né, como Londres, né, lá no norte Birmingham, nós temos Liverpool, nós temos esses lugares todos, Newcastle, Manchester, então assim vai, tá? Então esse é o nosso quadro, nossa era vitoriana é feita dessas coisas, tá? E é no último quartel, né, do período da era vitoriana, praticamente assim, e vai nascer o nosso Chesterton, né, em 1874, tá? Nasce Chesterton, e Chesterton se torna homem, né,
na passagem dessa era vitoriana para o próximo momento. Agora sim, vou dar um exemplo muito bobo, tá? Algumas pessoas podem achar até inconsistente, mas pelo menos as circunstâncias que eu enfrentei na minha vida, né, foram de crescer na década de 90, sim, afinal de contas, anos 86, mas o que estava à disposição na maior parte do tempo para nós que não tínhamos TV a cabo eram as produções, né, da década de 80, né? Então, a década de 80, aquela pessoal aí que assistiu Stranger Things, sentiu um saudosismo, eu sou uma dessas pessoas. Porque a gente cresceu com aquilo que foi produzido na década de 80, né? Indiana Jones, Goonies, outros filmes desse tipo, tá? Caverna do Dragão, essas coisas todas, certo? Então, esse tipo de coisa. Então, nada improvável, é quase certeiro, que o Chesterton cresceu com aquilo, né, que tinha sido a produção, né, literária, de literatura de entretenimento ou de outras formas literárias, foi aquilo que foi produzido durante a era vitoriana. O Chesterton é um homem que, de fato, tem a cabeça feita pela era vitoriana, pelo menos um determinado aspecto da sua vida. Outro aspecto dele vai ser justamente, né, na minha opinião, o contrário da era vitoriana, certo? Porque não é algo vitoriano se tornar católico, não é algo vitoriano, tá? Tem coisas ali que Chesterton, na verdade, é um antídoto para vários excessos, certo? Que levarão, tanto é, né? Que é justamente aquilo que a Inglaterra leva à frente durante a Guerra Vitoriana, junto com aquilo que foi levado à frente por outras nações da Europa dentro da corrida industrialista e colonial, vai levar ao desastre de 1914, se você não relacionou, né, o nome à pessoa, é a data de início da Primeira Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial, tá? E para mim Chesterton é justamente o antídoto, né, de muitas das coisas que vinham equivocadas e que iam de mal a pior também depois já provavelmente no século XX. É quase como quando a gente tira o antídoto do próprio veneno. Ou seja, no quadro pessoal desse autor que nós temos, tá? Nós temos um homem que consegue fazer uma síntese dessa cultura que o envolve e com uma liberdade de espírito que eu não encontro, né, inexorável, né, é inescapável. Eu não tenho como pensar essa personalidade chestertoniana, tá, fundada, né, numa absoluta razoabilidade e numa aceitação de mistério. Eu não consigo pensar isso, tá, fora, né, da ideia de que era um homem que tinha uma capacidade de olhar para as coisas extraordinárias, né? Ou seja, Chesterton, de fato, independente de qualquer conceito já pré-concebido, ele tinha, né, uma clareza extraordinária do que eram as coisas para ele. E aí algumas pessoas, para ele não, mas porque querem as coisas em si. E assim, gente, aqui eu vou estabelecer uma coisa que não sei se é polêmico ou não é, mas, bom, hoje em dia, para as coisas serem polêmicas, não custa nada, né? Chesterton é um homem que, desde muito novinho, né, vai ser, vamos dizer assim, né, banhado no rio Styx da língua inglesa, tá? Ou seja, ele é um homem que foi apresentado pelo seu pai a um alto nível de estímulo, Edward Chesterton, um alto nível de estímulo à sua imaginação, com histórias, com livros, com pequenos teatros em casa, com poemas e assim por diante. E, né, esse incentivo desse pai encontrou a mente, a memória de um filho muito capaz de armazenar as coisas, né, e de imaginar as coisas que estavam sendo propostas para ele. Isso deu a Chesterton um tal domínio da linguagem, certo? E propriamente da língua inglesa. Vocês vão lembrar, aqueles que já me acompanham há mais tempo, a famosa frase, né, do Tate White, de que Chesterton era o maior até aquele momento, que isso ele fala quando Chesterton morre, que até aquele momento ele era o maior escritor em língua inglesa vivo, tá? Isso proporciona, no caso de Chesterton, uma visão, né, uma clareza sobre o que é o mundo, o que são as coisas, que é ímpar e, na minha opinião, é quase irrepetível na sua geração. A impressão que eu tenho em relação àqueles caras que estão em volta de Chesterton, tá, é que ele é uma personalidade, se não única, eu acho que não dá para encher nos dedos da mão um homem com a clareza dele. Então eu estou até exagerando, né? Um dedo na mão, não, acho que dá para... Não sei se a gente vai conseguir com facilidade achar dois caras que têm a clareza que o Chesterton tem.
Mas não é só a clareza que Chesterton tem que chamar a atenção, né? É a falta de clareza em comparação que possuem vários interlocutores dele ali, certo? Então, assim, o que acontece com esse cara, né? Quando a gente olha para a era vitoriana, a gente pergunta o que esse Chesterton herdou desta era vitoriana, que talvez tenha lhe dado esta capacidade de olhar de uma maneira mais realista e, sobretudo, mais sóbria, mais sã para o mundo, que era um mundo convulsionado por uma série de tendências muito equivocadas. Se for parar para pensar só o que estava acontecendo no campo da vida religiosa na Inglaterra dessa época, é de dar calafrios, literalmente, pessoal. Tá? As pessoas tendo coragem de se envolverem com algumas coisas que, no mínimo, nós poderíamos chamar de tenebrosas. Isso não só na Inglaterra, mas em outros lugares também. Tá? Então, esse tipo de coisa. E eu tenho para mim, como disse para vocês, que tem tudo a ver, não exclusivamente, mas tem tudo a ver com o volume de estímulo, né, que o Chesterton recebeu, ao mesmo tempo enquanto ele estava envolvido por uma das literaturas mais interessantes ou instigantes ou divertidas propriamente, né, que a nossa civilização produziu, tá? Estou dizendo que é a melhor coisa que a nossa civilização produziu, tá? Mas é legal, é gostoso, é interessante, diverte, faz sonhar. É uma literatura muito especial, essa literatura inglesa, sobretudo do século XIX, certo? E o grande cara dessa literatura é Charles Dickens. Esse Charles Dickens vai ser considerado por vários o grande cara desse momento que existem tantos grandes. E quando eu leio essa biografia crítica de Chesterton sobre a obra de Charles Dickens, eu estou tendo um instrumento privilegiado para conhecer os elementos que presentes na inteligência e nos afetos de Chesterton o ajudaram a sair, né, de uma verdadeira crise existencial que a sua cultura, o seu tempo, proporcionavam largamente a acontecesse, certo? Principalmente para um coração sensível como o de Chesterton. Ou seja, quando eu olho para essa biografia, para esses estudos críticos, para esse livro de Chesterton acerca de Dickens, eu estou descobrindo um pouco, né, o que levou Chesterton, né, a conseguir, então, a partir da leitura dos grandes clássicos, porque Dickens é um dos melhores, se não o melhor do tempo do século XIX, tá? E que está sendo lido e pensado por talvez um, se não o mais bem qualificado leitor, né, da Inglaterra de seu tempo. Tá? Quando eu junto essas duas realidades, o melhor autor de um período com o melhor leitor do mesmo período, com o melhor leitor do mesmo período, certo? A perspectiva é excelente, certo? A perspectiva é excelente. E é esse livro que nós estamos veiculando, né, e falando dele, né, por aqui, volta e meia, assim por diante, certo? Vale muito a pena, tá? Então, isso. Chesterton, uma imaginação formada pelo século XIX, mas também uma imaginação que poderia ser o antídoto para uma série de dificuldades, né, desse XIX tão pujante da Inglaterra na era vitoriana, certo? Próxima vez nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da era seguinte, chamada de período eduardiano, tá? Que também tem suas peculiaridades, certo? E foi considerado um período muito melhor do que se poderia imaginar, né, ainda durante o reino da Rainha Vitória. Fica essa ideia de que quando nós temos diante de nós esse livro de Chesterton sobre Dickens, nós temos, né, talvez uma chave de compreensão única de uma das eras mais impactantes para a civilização ocidental, certo? Que foi a era vitoriana. Lembrando que a Inglaterra era a grande nação do Ocidente, ao lado da França, é claro, sob aspectos diferentes, grande nação do Ocidente nesse tempo. Está certo? Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta desses temas, se inscrever, marcar o sininho, né, e também visitar a nossa livraria da página Sociedade Chesterton Brasil, certo? Vai estar aqui o link aqui embaixo, provavelmente, e assim por diante. Está bem? Até a próxima. Tchau, tchau.